Graça e paz uma vez mais. Se você gostou do vídeo, agora aqui apresentado, compartilha para que pessoas comecem a fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o livro sagrado, a Bíblia sagrada, ela é como uma bússola. Ela aponta o norte magnético. Ela sempre vai apontar o norte magnético. Qual é o norte magnético que a Bíblia aponta? Cristo. Por isso a Bíblia Sagrada ela é chamada cristocêntrica. Ela sempre vai apontar para o norte magnético, que é Cristo. Como Senhor, como Salvador, como um tudo. A Bíblia Sagrada, no próprio livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus ele amou o mundo inteiro, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pegando daqui, é simples. Isso aqui é o fato simples. Deus ele acostumou o povo de Israel, todavia, para poder eles serem perdoados seus pecados, eles faziam sacrifícios de animais, bezerro, ovelha, né? Trazia ali, tinha a forma de lei, por lei, eles sacrificarem, né, o cordeiro para expiação de pecado, para ser perdoados seus pecados. Aí agora Deus ele faz de uma vez só, né? Ele envia o seu único Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo, para que através da sua morte, todos nós sejamos perdoados de nossos pecados. Porém, há uma diferença aí. Ele vai falar assim, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então há duas coisas aí. Quero que você entenda por que nós precisamos ser uma nação feliz. É simples. Quando você levanta suas mãos e aceita Cristo como Salvador da sua vida, sabe o que você está dizendo? Eu aceito, eu creio, né, que Jesus Cristo, né, eu creio no perdão de Deus, porque Jesus Cristo ali, ele se fez sacrifício por nós, então ele é o perdão de Deus. Jesus é o perdão de Deus por expiação de nossos pecados. Então você tem que crer. Quando você aceita, você está dizendo, eu creio e aceito o perdão de Deus em Cristo Jesus por expiação dos meus pecados, para que eu venha alcançar o direito de vida eterna. Então, Deus ele está falando, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há duas promessas aqui, o perdão de Deus e a vida eterna. Então fica essa poderosa palavra aí como reflexão para que você tome decisões certas. E uma das decisões é a respeito do governo. Quem viu o vídeo, já postei diversas vezes, o próprio presidente do Brasil, assim que assumiu o governo, ele faz menção de aceitar Jesus no seu governo. E se o governo de Deus está no Brasil, a nação brasileira ela é feliz. Então fica essa dica aí para poder você começar a entender pelas palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque enquanto ele esteve no período no hospital, lá eu sou e Amanda Calavarras, devido à facada que ele tomou, eu creio que Deus falou muito com ele. No momento que ele estava sendo tratado ali pelos médicos, o médico dos médicos estava tratando com ele. Então tem coisas que Deus deu ao particular ao Jair Messias Bolsonaro. E ele tem esse governo que ele está aí governando nesses 4 anos, e acredito muito que será 8 anos, porque não tem outra altura que tem a missão de fazer o cumprimento de Deus na terra. Trouxe a palavra em Jeú, que ele tinha uma missão a cumprir. Então está aí, para você entender o propósito de Deus no Brasil. E Deus tem promessas no Brasil. E Deus está usando a pessoa do Jair, você acredita ou não, está usando a pessoa do Jair Messias Bolsonaro como um Cyrus no Brasil. A Bíblia em Isaías 45, ela vai falar acerca do rei Ciro, que antes que ele nascesse, Deus já tinha profetizado através de Isaías a respeito dele. Olha aqui, que interessante. E quando ele nasce e começa a reinar, aí ele vê as escrituras que era a respeito dele que tinha sido o cumprimento. E ele nem conhecia, o texto vai dizer que ele nem conhecia. Ainda que, o próprio Deus vai falar assim, ainda que tu não me conheças, mas era uma missão que Deus tinha dado para o rei Ciro concluir.
Então nós estamos falando de missão. Essa eleição de 2022 não é simplesmente uma eleição. A decisão fica a critério do povo da nação brasileira. Você quer que Deus cumpra, através de Bolsonaro, uma missão ou não? A eleição de Jair Messias Bolsonaro é a continuidade da missão de Deus no Brasil. Aí fica a critério. Uma profeta chamada Cindy Jacob, ela faz uma profecia dizendo: se vocês não entrarem por essa janela, eu abalarei a economia. Aí fica a critério do Brasil saber se entra pela essa janela, chamada Jair Messias Bolsonaro, que Deus está dando a oportunidade, ou não. Mas já sabe que se não escolher a bênção, vai sobrevir sobre o Brasil maldição. Porque está escrito na palavra: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Jair Messias Bolsonaro fez aliança com Israel. E uma vez que ele fez aliança com Israel, abençoou Israel, a nação é abençoada. O outro que a mídia empurra, ele faz aliança com Hamas, pessoal que é terrorista, que é contra Israel. Aí, se você escolhe bênção ou maldição. Vamos orar? Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma vez mais eu oro pelo meu país, pela minha pátria, pela minha nação. 68º dia de oração da campanha, quebra de corrupção no Brasil. Pai, continua tomando as autoridades, em conformidade à Tua palavra, em 1 Timóteo, no capítulo 2, que fala a respeito de orarmos por todos os homens, pelo rei e todos que estão investidos de autoridade. No Brasil não temos rei, mas temos presidente. Toma o presidente do Brasil em tuas mãos, bem como seus ministros, bem como todos os governadores, prefeitos, deputados, todos que foram eleitos e estão no cargo de confiança como representantes do povo do Brasil. Pai, continua transformando o Brasil. E esse ano de 2022 ilumina o povo dessa nação para que saiba tomar decisões, para que não entre pelo engano, mas entre pela verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Que o povo tenha o despertamento e comece cada vez mais a enxergar a verdade. E se libertar da escravidão, da opressão, da miséria. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Portanto, Pai, eu oro entregando uma vez mais o meu país, a minha pátria, a minha nação nas suas mãos, como Jeremias 18, um vaso nas mãos do olheiro. Toma o Brasil em tuas mãos. Eu entrego como o Salmo 37, verso 5, o Brasil nas tuas mãos. Teus cuidados. Tenha confiança em ti, que eu sei tudo mais o Senhor o fará. Assim, oro, entrego graça e paz e alegria de Deus em cada coração, nas famílias brasileiras, em nome de Jesus. E diante da situação, ó Pai, de enfermidade, pandemia, essas coisas todas, Pai, guarda as famílias. Salmo 127, versículo 1, parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarda as famílias dessa terra, dessa amada terra do Brasil. Assim, oro, entregue em tuas mãos e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga amém, assim seja. Que Deus abençoe a sua vida, lar, família. Esse foi mais um vídeo pela misericórdia de Deus. Que Deus toque no seu coração para assim fazer, compartilhar e também clicar e dar um like aí para poder eu ter que comentar dizendo a respeito de alguma coisa que preciso eu interceder em orar, haja vista que falta poucos dias para esse propósito da campanha de oração terminar. Deus abençoe a tua vida e fale melhor no teu coração. Graça e paz.